Ah, tá. Bom dia, Carol. Bom dia, Letícia. Vou liberar o chatzinho aqui, ó. Bom dia, Alice. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia! Bom dia. Eu estou falando agora, mas acredito que meu pai, eu tenho um trem errado na minha boca, porque eu acho que, cara, tem que ter, né, Alice? Porque senão, Bom pensa, se eu dia. chegar aqui e falar assim, bom dia, Murilo. Fala, gente, bom dia. Tem que ser animado. Desde as 8 horas. Eu já cheguei no sexto ano assim, bom dia! O pessoal fica mais esperto. Só assim, gente, porque nessa quarentena, com essa distância, a gente tem que ser um pouquinho mais animado, porque senão, degringola. Contar caso, conversar, ter aulas, faz parte da nossa dinâmica. Gente, voltando aqui ao aparelho, por que o meu aparelho está cortando minha boca? Não cortou, tem uns 3 meses que não corta. Resolveu cortar minha boca? Gente, a pessoa está toda cagada mesmo. Toda cagada. Bom dia, senhor Andrew. Ô, professor, Oi. não tem um arame a mais além do principal, não? Pois é, Murilo, eu achei que tinha. Não tem. Tem uns ganchinhos aqui do lado, que acho que é para ele depois ele vai colocar borracha em cima embaixo, não sei. Sim, sim. Mas o meu dente ele mudou de posição esse mês e o ganchinho ele ficou mais proeminente. Ele apertou muito. Não sei o que ele fez, não. Se o ganchinho ele era assim, ele está mais assim, ó, mais lateralizado, mais proeminente. Ele está machucando muito. Para falar, para comer, então machuca demais. Esqueci o nome. Aquelas massinhas. É, Aquela cera eu tenho, só que eu tenho um problema seríssimo. Por quê? Eu coloco aquela cera e se ela soltar na boca, eu engulo. Ou eu como com ele tudo, eu engulo. Eu tanto aquela cera, quando eu coloquei no começo, eu fiquei zerado, pronto. Meu Deus do céu. E engraçado, Murilo, eu vejo você, o pessoal de aparelho, na minha cabeça, tipo assim, eu coloquei aparelho, nada vai mudar na minha professor, vida. eu acho Não que é não tem assim. problema nenhum engolir aquela massinha, não, porque o meu potinho de massinha eu engoli ele todo. Eu fico um pouco de nojo. Bom dia, Andrew. Não Ah, sei. também tem a opção de você tentar ignorar e depois de machucar bastante vai parar de doer. É assim que eu faço atualmente, já que o meu potinho de massinha acabou. Mas seu aparelho dói ainda? Ah, não. Tem vezes que nasce uma afta em cima de um canchinho e fica machucando. Ah, tá. Então, eu tô deixando deixar, tipo assim, para criar uma calosidade e não, tipo assim, parar de doer. Mas incomoda. Se ela te indicar assim, ó, bem em cima da bochecha, incomoda. Não sei se fica incomodando. Pois é, mas eu achei igual, igual eu falei, igual eu vejo vocês de aparelho, na minha cabeça, nunca incomoda, porque eu nunca parei para conversar com ninguém de aparelho assim, falar assim, gente, incomoda, é ruim. Nunca perguntei, não tinha essa curiosidade. Quando Você eu tá há quanto coloquei, tempo com o aparelho? eu coloquei em janeiro. Ah, depois de um ano e meio de uso, você já nem sente mais a diferença. Não, porque assim, hoje em dia não é que dói, mas incomoda ainda, até para falar. E eu achei que não é assim, porque para mim a vida eu achei que era natural. Quando eu coloquei, que eu comecei a perguntar ao pessoal, o pessoal falou assim: não, Rodrigo, quando aperta, incomoda, tem vezes que dói, eles colocam não sei o que, tambor, borracha lá atrás, machuca. Então, realmente, assim, usar aparelho não é uma coisa tranquila do começo ao fim. Tem seus Não. altos e baixos. E eu nem imaginava, nem. É muito sofrido. Não dou conta. Cadê? Bom dia, Beatriz. Isabela, bom dia. Oi. Bárbara, bom dia. Ana Flávia, já falei. Carol. Luana, bom dia. Pessoal, vou esperar até 10h05. O pessoal já foi entrando. O pessoal está acordando ainda. Estava tendo alguma aula antes dessa? Sim.
Tá? Então, vocês estão tudo acordado, todo mundo ligadaço. Nós vamos falar, pessoal, de óxidos. E é um assunto bem legal, porque trabalha questões ambientais, questões do cotidiano também. No quesito óxidos, eu vou ter que lembrar dos principais, claro, mas eu quero lembrar vocês que eu vou ter muitos óxidos associados a questões ambientais. Chuva ácida, camada de ozônio, alteração no pH dos oceanos. Então, assim, muitas questões ambientais estão associadas a óxidos. Nossa, Murilo, que gato bonito, gato preto. E preguiçosinho, né? É gata. Tá só a morte aí também, né? Tá dormindo do lado da aula. Mas já faz 2 aulas que ela tá aqui dormindo. Vai ficar expert, vai ficar já focada. Então, pessoal, o que acontece? Nós vamos encontrar aí dentro... Meu Deus, olha o galo, que bênção. Nós vamos encontrar, pessoal, então, os óxidos, e eles são estruturas importantes em termos de prova, porque caem muito associados ao meio ambiente. Então, muitas questões de óxido estão associadas a questões ambientais e práticas do cotidiano. Então, você vai falar de calagem do solo, envolve óxido, caiação em árvore, né? Envolve óxido, chuva ácida envolve óxido, mudança de pH em bebidas envolve óxido, no próprio oceano envolve óxido, o fenômeno respiratório envolve óxido de carbono. Então, questões associadas a problemas respiratórios, né, e atrelada à poluição ambiental também envolve óxido. Então, você vai ter um leque de opções em algumas provas com questões que envolvem a temática óxido. Tem um leque, tá? É bem legal e é bem tranquilo, é um assunto bem, bem gostoso, tá? Qual é meu... Como é que eu faço aqui? Então, pessoal, nosso foco hoje é trabalhar com a temática óxidos. Vamos colocar aqui, ó. A nossa temática hoje são os óxidos. Mas eu falo assim, tá, Digão, mas quando eu falo em óxido, o que é um óxido? O que é um óxido em si? Óxido envolve o quê? Primeira regra, pessoal, todo óxido é composto binário, obrigatoriamente. Então, não existe óxido que não seja binário. Uma regra geral para óxido, né, uma delas, a primeira de todas, é que qualquer óxido, sem exceção, qualquer óxido, ele é um composto. Então, é uma substância composta e é binária. Então, é um composto binário obrigatoriamente. Mas, digamos, qualquer óxido é composto binário? Sempre. Então, não existe aquele óxido que, ele não é binário. Não, pessoal, qualquer óxido é composto binário sempre. Sempre, 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 sempre. Tá? Sem exceção à regra aqui dentro. Deixa eu tentar colocar esse bate-papo num canto que não vai me atrapalhar. Professor. Oi. Andrew, quer que você dê uma relembrada do que é binário? Binário é formado por 2 elementos. Então, por exemplo, NaCl, 2 elementos, tá? NaOH, não, H2O, 2 elementos. Então, quando eu falar em 2 elementos, então CO2 é binário, porque tem o elemento oxigênio e tem o elemento carbono. NaCl não é óxido não, tá? Aqui. Mas é binário, porque tem cloro e tem sódio. Água é binário, porque tem oxigênio e tem hidrogênio. Se eu pensar em, sei lá, ácido clorídrico, HCl, é binário, tem cloro e tem hidrogênio. Então, todo composto que é binário é formado por 2 elementos, tá? Lembrando, não são 2 átomos, são 2 elementos. Mas, Digão, então, H2 é binário? Não, são 2 átomos. Eu quero que você tenha na fórmula 2 elementos. Então, então O2 não é binário. São 2 átomos apenas. Agora, quando eu penso, pessoal, em H2O2, peróxido de hidrogênio, eu tenho o elemento oxigênio e o elemento hidrogênio, binário. Então, todo composto binário ele é formado por 2 elementos diferentes. Sempre. A quantidade não importa, mas a quantidade de átomos não importa, mas a quantidade de elementos importa sim. Então, eu posso ter muitos átomos, mas apenas 2 elementos. Hidrogênio e oxigênio,
carbono e oxigênio, sódio e cloro, hidrogênio e cloro. Então, é um composto que é binário. Toda a estrutura binária aqui, para nós, no óxido, ele é formado só por dois elementos. Apenas dois elementos. Tá? O que eu estou fazendo? Eu apaguei meu quadro sem querer, tudo bem? Voltei com o quadro. Meu Deus do céu. Gente, me perdoe, eu tenho uma dificuldadezinha com esse quadro às vezes, mas eu hei de acostumar. Então, vamos lá. Então, vamos lembrar, é binário. Então, todo óxido, obrigatoriamente, é um composto binário. Sempre, digamos, mas sempre, sempre. É binário, pessoal, e não tem jeito. Além de ele ser um composto binário, pessoal, todo e qualquer óxido, ele tem oxigênio na fórmula. Então, ó, uma outra regra, possui oxigênio na fórmula. Então, para ser óxido, primeiro, tem que ser binário. Segundo, tem que ter oxigênio obrigatoriamente. E não pode ter flúor. Então, notem que um óxido, na sua constituição, ele não pode ter, em hipótese alguma, flúor na composição. Então, ó, não possui flúor. Ué, Digão, por quê? Porque nos óxidos, o elemento mais eletronegativo tem que ser o oxigênio, e não um outro elemento qualquer. Quando você pensa em óxido, eu vou pensar, pessoal, em fórmulas como, por exemplo, CO2 é óxido, por dois motivos. Primeiro, é binário, tem dois elementos, oxigênio e carbono. Segundo, tem oxigênio, e ele é o elemento mais eletronegativo, então é óxido. Digão, e a água? H2O. Pessoal, a água é óxido, por quê? É binário, tem dois elementos, tem oxigênio, e ele é o elemento mais eletronegativo. Então, logo vai ser óxido também. Se eu pensar num poluente atmosférico, né? N2O5, que é o pentóxido de dinitrogênio, é binário, tem dois elementos, tem oxigênio, e ele, o oxigênio, é o elemento mais eletronegativo. Então, sempre vai ser óxido, seguindo esses termos. Tem que ser binário, tem que ter oxigênio, e ele, o oxigênio, tem que ser o elemento mais eletronegativo, sempre. Digamos, eu vi lá uma fórmula do composto OF2. OF2, pessoal, é binário? É binário. Tem oxigênio? Tem oxigênio. Mas aqui, o elemento mais eletronegativo é o flúor, não é o oxigênio. Tá vendo? Então, aqui, ó, o flúor é o elemento mais eletronegativo. Logo, esse composto não é um óxido. Digão, peraí, o cara é binário, tem oxigênio, mas na relação dos dois, o flúor é o mais eletronegativo. Não é óxido, é fluorídeo. Professor, Oi? entre o oxigênio e o cloro, qual seria o mais eletronegativo? O oxigênio. Oxigênio. O Certo. oxigênio. Então, o único óxido, entre aspas, que não seria óxido, que seria um composto binário com oxigênio, seria oxigênio e flúor. O único, vamos colocar assim, o único composto binário, o oxigenado, que não é óxido, é o com flúor, é o fluoreto, não é óxido. Porque no óxido, é importante lembrar que a estrela da eletronegatividade é o oxigênio, tanto é que é óxido, né? Então, se é óxido, a estrela é o oxigênio. Então, é binário, a estrela em eletronegatividade é o oxigênio, e só. Digamos, mas o fluoreto de oxigênio, o OF2, é binário, tá? Mas tem oxigênio, beleza, mas ele não é o elemento mais eletronegativo, logo não é óxido não, tá? Agora, se eu pegar o oxigênio com qualquer outro elemento, eu posso formar um óxido. Lembrando, pessoal, que logo depois do flúor, o elemento mais eletronegativo na escala de Pauling é o oxigênio, tá? Professor. Oi? Seria a ferrugem um óxido? A ferrugem, Murilo, ela também tem óxido na composição dela, porque a ferrugem que a gente encontra no cotidiano, ela é formada por um conjunto de dois óxidos e um hidróxido férrico ou ferroso. Então, você encontra na ferrugem um óxido associado a um hidróxido. Tanto é que a ferrugem está atrelada, geralmente, não só ao contato com oxigênio, mas o contato com oxigênio e umidade. Já percebeu? A gente atrela a ferrugem
a oxigênio e umidade. Então, você encontra, além do oxigênio, do óxido, claro, você encontra também hidróxido férrico ou ferroso na composição da ferrugem. Tá? Então, tem óxido? Tem. Mas não é somente óxido, não. Eu vou encontrar óxido em hematita, magnetita, por exemplo. A magnetita é a base para formar ímãs naturais, né? Você encontra óxido naquele óxido férrico e ferroso que vem de Minas Gerais, né? O chamado minério de ferro, na verdade, são óxidos de ferro. Quando chega na questão da manufatura, eles têm que tirar o oxigênio para ficar só com o oxigênio, com o ferro puro. Agora, a ferrugem não. A ferrugem ela tem óxido e hidróxido. Ok? Pessoal, dúvida nisso? O que é um óxido? É binário, oxigênio, flúor, não pode ter, tá? Vou lembrar vocês que os óxidos eles são classificados. Digamos, classificados em quê? Pessoal, o que classifica um óxido é o seu comportamento reacional. Então, é o produto de uma reação do óxido com a água ou com ácido ou com base é que definem qual é o tipo de óxido, tá? Então, para saber assim, esse óxido aqui, digamos, ele é o quê? Eu vou colocar para reagir com água, com ácido, com base, e vou verificar o seu comportamento. Eu vou verificar o produto formado dessa reação. Dependendo do produto formado no contato com a água, com ácido ou com base, eu vou ter aqui os seguintes óxidos possíveis. Eu vou listar, pessoal, vou colocar o óxido e vou explicar logo o que é mais fácil, tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, determinado óxido, ele vai ser um óxido ácido. Então, um óxido ácido. Digamos, o que é um óxido ácido? Pessoal, primeiro, é óxido. Então, o óxido ácido é um composto binário, tem oxigênio na sua composição. Só que se eu colocar em contato ele com a água, ele reage com a água e produz um oxiácido. Então, uma primeira coisa que acontece com qualquer óxido ácido é que se eu colocar em contato com a água, ele produz oxiácido. Então, ele vai produzir um ácido oxigenado. Sempre, sempre. Para ele ser um óxido ácido, ele tem que colocar em contato com a água e gerar um oxiácido. Se eu colocar em contato com uma base, ele produz sal e água. Peraí, Digão. Quando você pega o óxido e coloca em contato com uma base, ele se comporta como se fosse um ácido. Então, por que ele é um óxido ácido? Porque ele vai ter comportamento ácido. Em contato com a água, ele gera um ácido, e em contato com a base, ele produz sal e água. Uma reação clássica de neutralização. Tá? É importante lembrar que, geralmente, por favor, frisem isso, geralmente, óxido ácido ele é formado por oxigênio associado a um metal, a um não metal. Então, eu vou ter oxigênio com cloro, com carbono, com silício, com boro, com fósforo, com nitrogênio. Aí vai formar um óxido ácido. Com iodo, com bromo. Não, digamos, eu vi lá no livro, eu vi lá numa questão que tem com manganês, tem com cromo, tem também. Mas lembra que são alguns casos que são em exceção, são raros. Então, geralmente, um óxido ácido é formado composto por oxigênio e um ametal. Agora, eu posso ter, sim, o oxigênio associado a um metal, que tem um NOx alto. Então, aí, nesse caso, pode formar, sim, um óxido ácido, tá? Quando você pensa no oxigênio com manganês, e lá o manganês tem carga mais 7, pessoal, óxido ácido. O manganês tem carga mais 6, é óxido ácido. Não, digamos, eu vi lá um óxido em que o manganês tem carga mais 3, não é ácido, não. Então, quando o manganês e o cromo formam com o oxigênio um óxido ácido, é importante lembrar que o NOx do manganês ou do cromo tem que ser alto. Alto quanto? 6 ou 7, tá? Agora, se fosse assim, 3, 2, 1, não é óxido ácido, não. No caso dos ametais, não tem não vai ter essa prerrogativa de tem que ser um NOx alto, não necessariamente, tá? Então, nos ametais, não tem problema ser um NOx mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Agora, se for um óxido metálico com comportamento ácido, o NOx do metal tem que ser alto, obrigatoriamente, tá? Pessoal, um caso clássico de óxido ácido que está aí no nosso cotidiano é o dióxido de carbono, tá? Então, por exemplo, eu vou encontrar aqui, vou pegar como exemplo, o nosso CO2, o gás carbônico, produzido no fenômeno respiratório ou na combustão de materiais que são orgânicos. Se eu pegar o gás carbônico e colocar em contato com a
H2O, ele produz, pessoal, eu vou juntar tudo, ó, vou juntar tudo numa fórmula só. Fica H2, carbono, C. Tem 2 aqui, mais um aqui, são 3. H2CO3. Ácido carbônico. Então, logo, o nosso CO2, ele é um óxido ácido. Uai, Digão, por quê? Porque eu coloquei para reagir com a água e ele produziu ácido carbônico. Então, é um óxido que gera ácido em contato com a água, é um óxido ácido. Se eu pegar, pessoal, o gás carbônico e colocar para reagir com soda cáustica, NaOH, depois eu balanceio, tá? Isso produz carbonato de sódio e água. Digam, não está balanceado, pessoal. Balanceei. Então, notem que esse nosso óxido, CO2, ele produziu um sal e produziu água. Ele é um óxido ácido, porque ele tem comportamento de ácido nessa reação em contato com a soda cáustica, com a base. Lembra? Todo óxido ácido tem comportamento ácido. Digam, mas ele é ácido? Não. Deixa eu bater o braço aqui. Ele é ácido? Não, ele não é ácido, mas ele tem um comportamento ácido. Ele se comporta como se fosse um, mas ele é óxido. Binário, oxigênio, né? Aquela regrinha toda. Professor, Oi? os óxidos são normalmente encontrados em que estado? Depende do óxido. Sabe por quê, Murilo? Por exemplo, você encontra... a água é um óxido. Em condições ambientais, ela é líquida. O gás carbônico é um óxido. Em condições ambientais, ele é gasoso. Você vai encontrar óxido férrico e ferroso no estado sólido. Então, depende do óxido, tá? Depende muito de quem está associado ao oxigênio. Então, eu tenho lá, por exemplo, igual eu falei, H2O é óxido. Só que nessas condições nossas, líquido. Professor, Oi? teria como prever qual seria o comportamento do óxido? Prevê em que sentido? Por exemplo, pela família, pelo arranjo eletromagnético dele, por alguma coisa, prever em que estado da matéria ele estaria em condições de ambiente de pressão? Em que estado físico, no caso? Sólido, Então, gasoso, líquido? Murilo, dá para você ter uma noção do estado físico dele da seguinte forma. Geralmente, primeiro, óxidos que são metálicos, em geral, eles são sólidos, tá? Então, quando você pegar óxido com ferro, com manganês, com cromo, com alumínio, com um óxido metálico, é sólido. Por que sólido? Porque os metais estabelecem interações muito, muito fortes, muito intensas, e isso dá à estrutura estado sólido. Então, vamos pegar uma regrinha como essa. Eu vou pensar aqui, óxido metálico é sólido. Aí tá fácil, tá? Óxido não metálico pode ser sólido ou pode ser gasoso. Mas, Digão, como é que eu vou saber? O que determina, pessoal, o estado físico são as forças intermoleculares e o peso molecular. Então, eu espero que quem faça ligação de hidrogênio, por exemplo, seja líquido ou forme vapor, no máximo. Quem não faz ligação de hidrogênio, tem uma interação mais fraca, tipo de polo induzido, de polo instantâneo, né, ou de polo permanente de baixa intensidade, ele vai ser gasoso, que é o caso do gás carbônico, por exemplo. O gás carbônico, Murilo, ele vai ser uma molécula, ele tem uma molécula apolar. Então, molécula polar, interação fraquinha. A água, ela faz ligação de hidrogênio. Então, a interação ela vai ser mais forte, mais intensa da água estado líquido. Tá bom? Então, pensa assim. Se for metálico, sólido. Ah, não é metálico. Eu vou ter que analisar a interação entre moléculas. Se ela vai ser ligação de hidrogênio, se vai ser um dipolo instantâneo, se vai ser um dipolo induzido. Quanto mais forte a interação, a tendência é vir para o líquido ou para o sólido. Ah, não, a interação é fraquinha. A tendência é ficar na forma gasosa. Tá? Então, o que determina o estado são as forças intermoleculares e, claro, influenciadas pelo peso molecular. Tá bom? Pessoal, vou pegar um outro óxido aqui, ó, por exemplo, o nosso trióxido de enxofre. Vou colocar para reagir, pessoal, com a água e eu vou juntar tudo. Vai ficar H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Pessoal, o nosso trióxido de enxofre, ele é um óxido ácido, porque em contato com a água, ele produziu um ácido oxigenado. Então, ele é um óxido ácido, tá? É um óxido ácido. Digão, se eu pegar esse SO3 e colocar para reagir com
hidróxido de cálcio. Não para de apertar esse botão, gente. Pessoal, isso gera sulfato de cálcio e produz água. Notem, eu tenho aqui, pessoal, um óxido que em contato com a água produziu sal, ou em contato com a base produziu sal e produziu água. Pessoal, notem que se trata de um óxido ácido. Então, nós esperamos sempre que um óxido ácido ele seja formado, ele seja aquele que reaja com a água e produza ácido. E em contato com a base, vai gerar sal e vai produzir água. É importante ressaltar, pessoal, que eu coloquei uma formulazinha simples, mas alguns geram uma forma um pouco mais complexa. Então, por exemplo, se eu pensar no trióxido de dicloro, Cl2O3, vou colocar em contato com a água. Pessoal, em contato com a água, ele produz aqui dentro, vou juntar tudo, tá? Vai ficar H2, Cl2, 3 aqui, 1 aqui, O4. Notem que eu tenho dois... Oi, pode falar. Rapidinho, você balanceou essas equações aqui embaixo? Qual? Essas que você deu antes, elas estão balanceadas? Então, A última tem algo errado. Perdão, Você Murilo. tem... A última eu me empolguei. Pronto, tá balanceado. Desculpa. Agora, é que eu fiquei em dúvida de onde veio aquele O do... Do sulfato, da SO4? SO4. Porque, Murilo, aqui tem dois Os, tá vendo? Com a do parêntese. Sim, só que lá tinha duas águas. Não, Aí eu ficou... eu fui fazendo, eu contei errado. São só dois. É só uma água. Tá. Voltando em cima, vai ficar H2, Cl2, O4. Pessoal, 2, 2 e 4, eu consigo simplificar? Pessoas, 2, 2 e 4, dá para simplificar? Tá. Dá. A fórmula simplificada, ela fica como? HClO2. Ácido cloroso. Pronto. Suave. Então, assim, a colocação junto à água, pessoal, é tranquila. Alguns ficam na dúvida assim, Digão, e se eu pegar um óxido desse e tacar na água? Eu faço o quê? Pessoal, por exemplo, na água não. Eu vou pegar o Cl2O3 e vou colocar com... Pessoal, eu vou chutar aqui, tá? Hidróxido de potássio. KOH. Qual é o sal formado nessa desgrama dessa reação? Pessoal, aqui para você poder visualizar o sal formado, uma sugestão minha, imaginem primeiro o óxido em contato com a água. É mais fácil, muito mais fácil. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte, vou pensar ele em contato com a água. Cl2O3 mais H2O vai formar H2, Cl2O4. Simplificado, vai ficar HClO2. Quando eu for colocar em contato com a base, eu quero que vocês imaginem isso aqui reagindo com a base, um intermediário. Então, eu vou colocar isso aqui em contato com o nosso KOH. Pessoal, hidrogênio e hidroxila vão formar água. CO2 e potássio juntos vão formar o sal. Lembrando, potássio está na frente, vai continuar na frente. CO2 está no final, vai continuar no final. E água. Mas Digão não está balanceado, pessoal. Por enquanto não se atenham ao balanceamento. Eu quero que vocês prevejam aqui dentro o que é formado, que é o clorito de potássio e a molécula de água. Tá bom? Então, se você tiver dúvida assim, qual é o sal formado, faz uma coisa primeiro. Pega o óxido, coloca em contato com a água, preveja qual é o ácido que é formado no processo e esse ácido você põe para reagir com a base. O que der dessa reação é o que é formado na reação de cima. Tá bom? Então, lembrem disso. Vocês vão notar, pessoal, que naquela apostila aquela tabela que eu entreguei a vocês, que eu tenho até que fazer a parte manual essa semana, eu tenho uma coluna dela, a primeira coluna na primeira parte fala de anidrido. Pessoal, todo anidrido é um óxido ácido, sem exceção. Então, Digão,
eu vi lá que você colocou Mn2O7, é um anidrido. Aí eu vi lá que você colocou CO2, é um anidrido. P2O3, é um anidrido. Pessoal, qualquer anidrido é um óxido ácido. Qualquer óxido ácido também vai ser um anidrido. Por quê? Porque a palavra anidrido significa sem água. Então, quando você encontrar no cotidiano uma substância que é anidra, ela é seca, ela é sem água. Então, talco anidro é um talco sem água. Álcool anidro, que você encontra em posto, é um álcool teoricamente sem água. Ele tem um percentual de água bem baixinho mesmo, né? Pouquinho. Mas, vamos pensar, em linhas gerais, é um álcool seco. Então, quando você pensar em anidro, é uma coisa que perdeu água. Na química orgânica, você tem uma substância, uma família chamada de anidridos, não tem? Lá na química orgânica? Anidridos. Tem, pessoal. Anidridos, anidrido. Pessoas, conversem comigo, falem assim, tem, Digão? Porque eu sei que tem. Só confirmem. Tem, Digão. Eu sei que tem. Você confirmou. Pessoal, na síntese orgânica de anidrido, há perda de água, por isso que ele é chamado de anidrido. Então, se você for ver lá a reação que leva à formação do anidrido, tem a formação de água e a saída dela. Então, o anidrido foi formado pela perda de água, por uma desidratação intermolecular ou intramolecular, depende da reação. Então, todo anidrido é alguém que perdeu água. Pensa assim, tá? Se eu pensar no... Vou pegar um ácido que a gente já conheceu aqui, ó, o H2CO3. Digão, eu vou tirar, eu vou descontar a água dele, vou desidratá-lo. Pessoal, se você tirar a água daqui, o que sobra é CO2. Então, o gás carbônico, o dióxido de carbono, é um óxido ácido, também chamado de anidrido. Por quê? Eu posso obtê-lo por desidratação do ácido carbônico, por retirada de água do ácido carbônico. Se eu pegar lá, por exemplo, o ácido permangânico, HMNO4. Digão, como é que eu tiro a água daqui? Pessoal, no caso desse ácidozinho, eu vou ter que juntar duas moléculas para formar H2MN2O8 e daqui eu tiro a molécula de água. Digão, por que no primeiro você não fez isso? Pessoal, alguns ácidos eles sofrem desidratação intramolecular, dentro do próprio ácido. Outros, a desidratação tem que ser intermolecular, entre duas moléculas de ácido. Aí eu vou ter aqui a formação de Mn2O7, que é o nosso pentóxido de manganês, ou simplesmente anidrido permangânico. Então, todo anidrido que está lá naquela tabelinha, ele é um óxido ácido, todo. Então, aquela listagem toda são anidridos ou são chamados de óxidos ácidos. Qualquer um deles eu posso obter por desidratação de um oxiácido ou eu posso pegar uma substância daquela e tacar na água. Joguei na água, ela se transforma num ácido qualquer. Tá? Então, foquem nisso. O óxido ácido, ele vai ter comportamento de ácido em contato com a água, ele tem comportamento de ácido quando ele entra em contato com uma base, e eu posso obtê-lo por desidratação de um oxiácido sem problema, com tranquilidade. Pensemos, se um óxido ácido ele tem comportamento ácido, eu espero, claro, que um óxido básico tenha um comportamento contrário, tá? Então, Digão, se for um óxido básico, e aí? Pessoal, parece uma base, mas parece em que sentido? Se eu colocar em contato com a água, gera uma base. Se eu colocar em contato com o ácido, gera sal e água. Então, aqui eu vou ter um óxido que é básico. Geralmente, pessoal, por favor, lembrem disso, quem são os formadores de óxido básico? Metais do grupo 1A e 2A na tabela periódica, exceto o berílio. O berílio não forma, não. O berílio é uma exceção à regra. Mas, assim, tirando o berílio, os metais do grupo 1A e 2A podem formar óxido, eles formam, na verdade, óxidos ácidos. Outros metais de transição também formam, só que formam óxidos menos básicos ou menos alcalinos, tá? Geralmente você vai encontrar, assim, sódio, cálcio, magnésio,
lítio, associado a óxido básico, tá? Então, pensa, pessoal, que nesse caso, para eu pegar um óxido básico, para testá-lo, eu vou pegar o óxido básico e vou colocar em contato com a água. Isso gera uma base, uma estrutura cáustica. Ah, não, Digão, vou colocar para reagir com ácido. Vai gerar o quê? Produz, pessoal, sal e água. Um exemplo. Pessoal, um óxido que é clássico, ele é usado em calagem de solo. Pessoal, o que é calagem de solo? Alguém tem noção do que é uma calagem que é feita no solo? Muitas questões de Enem ou questões de concurso caem em calagem. O que é calagem? Pessoas, povo, povo e... Que? É negócio de cal lá, Digão. Que negócio de cal? Fala aí pra mim. É cal mais água. Cal mais água. Então, na calagem, eles aplicam cal no solo, aplicam cal, pessoal, no solo para reduzir, para aumentar o pH do solo, reduzir a acidez. Então, na calagem que é feito, eu pego cal e aplico no solo para poder minimizar a acidez do solo. Esse cal em contato com a água do solo, ele produz uma base, pessoal, que é o hidróxido de cálcio, CaOH2. Então, na calagem que é feita junto ao solo, né, na agricultura, eu tenho um óxido básico formando uma base junto ao solo. Então, ó, o cal, em contato com a água, produziu uma base, que é o hidróxido de cálcio. Então, essa estrutura é uma estrutura de comportamento básico. Então, se você pegar esse cal e colocar em contato com o ácido, vou pegar lá o ácido sulfúrico, caiu lá na BR-101 uma vez, um caminhão com ácido sulfúrico. Então, eles aplicaram cal na BR. Pessoal, esse cal em contato com ácido sulfúrico, ele produz um sal, que é o sulfato de cálcio, né, o gesso, e libera água no processo. Então, lembre que na reação dessa base, desse óxido com o ácido, eu vou ter um comportamento que é básico. Tá vendo? Ó? É um óxido, reagiu com ácido, produziu sal e água. Pode falar. Em relação à segurança em experimento, é mais fácil você usar um óxido ácido ou óxido básico do que usar um ácido e uma base em uma reação? Então, Murilo, depende do que você pretende com o processo. Por quê? O óxido ácido, se ele gera um ácido forte, quando ele entrar em contato com água, ele vai produzir um ácido forte, né? Se Não, tiver que por exemplo, a minha dúvida é o seguinte, por exemplo, se eu estou manejando um óxido ácido, separado o nome, e eu deixar ele derramar em cima da minha mão, em cima de alguma coisa, ele vai ter o mesmo perigo do que eu tivesse deixado um ácido de mesma... olha só, primeiro, eu entendi. Primeiro, um óxido ácido, geralmente ele é gasoso, tá? Então, você vai manusear uma substância que é gasosa. Se ele entrar em contato com a umidade, Murilo, ele vai gerar um ácido. Então, se você está manejando um óxido que dá origem a um ácido forte, se ele entrar em contato com a umidade, ele vai originar um ácido forte. Aí a pergunta quando esse óxido gasoso deixar o recipiente dele e vier para a atmosfera, encontrar a sua pele, no percurso até a sua pele, ele vai encontrar umidade? Também tem o fato de você respirar ele, né? Se ele é um gás, então acho que seria mais perigoso. Porque ele vai encontrar umidade no percurso. Por quê? O ar é úmido. O ar é úmido. Então, inevitavelmente, o que vai chegar à sua pele não é o óxido, de repente, sozinho. Vai chegar partículas do óxido, sim. Né? Uma parte, de repente, não reage, porque a água fica toda ocupada. Mas, assim, parte dele se torna ácido forte. É igual, por exemplo, clássico isso aqui. Vocês já cortaram cebola, pessoal? Eu vou esperar vocês responderem. Cebola? Sim. Barba, sim. Claro. Já. Qual é a sensação? Nos olhos. Normal, de cortar. Não é desconfortável nos olhos? Ah, não. Se eu tiver com a cara pertinho, fica desconfortável nos olhos, sim.
mas normalmente não faz nada. Então, mas assim, quando você pega a cebola grande... Bárbara falou que é uma morte lenta e dolorosa. Nossa, Bárbara! Não, deixa eu ler. Nossa, Bárbara, você foi profundo agora. Mas sim, é muito desconfortável. É uma morte lenta e dolorosa. Por quê? Cebola, ela tem compostos sulfurados locados naqueles lóbulos internos dela. Então, se você cortar uma cebola, né, ela tem folhas modificadas no bulbo dela. É um bulbo tunicado que tem folhas modificadas com substâncias sulfuradas agregadas àquele bulbo tunicado. Quando você corta, ele sai. O que sai, Murilo, daquelas cebolas, né, saem várias substâncias, algumas delas são óxidos ácidos, que sai, vaporiza. Quando chega aos olhos, queima. Mas espera aí, mas por que queima? Murilo, o nosso olho é úmido? Sem dúvidas. Então, o óxido que sai da cebola, quando encontra a umidade dos olhos, gera ácido sulfúrico e sulfuroso. Ainda bem que é numa concentração muito pequena. Mas mesmo sendo uma concentração muito pequena, causa aquele transtorno de lacrimejar, de irritar os olhos. Né? Por quê? Literalmente, o pessoal queima a córnea dos olhos. Porque é gerado ácido junto à córnea, e para poder lavar os olhos, nós lacrimejamos, para tentar diminuir a concentração do ácido formado nos olhos. Então, pensa, o que sai da cebola são óxidos ácidos, né? Dentre os vários compostos. Mas o que chega aos olhos e o toca, Professor, na verdade, em função da umidade, são ácidos. Oi? o fato da gente respirar aquele óxido ácido não tem tanta diferença? Como assim? O da cebola? Porque o nosso olho é bem sensível. Então, eu Aham. penso que o interior da nossa respiração não seja tanto sensível assim. Porque está Pois é, chegando por no nosso olho, a gente está respirando. uma vantagem da cavidade nasal é porque a nossa mucosa ela produz um muco que ela é bem eficaz na proteção da mucosa. Então, quando você compara o olho, né, e compara com a mucosa nasal, eu vou perceber que a mucosa nasal ela vai ser um pouco mais resistente a essa influência de mudança de pH brusca causada pelo óxido Entendi. ácido. Então, assim, é uma vantagem da nossa cavidade nasal. Como no caso do olho você não tem esse muco sendo produzido, e sim água, né, lágrima, então ele é mais sensível mesmo, não tem jeito não. Sofre um pouco. Claro que se você fosse inalar realmente óxido ácido por um longo período, isso ia queimar suas vias respiratórias. Em grande concentração vai queimar inevitavelmente. Mas o muco ele é mais protetivo em relação à nossa cavidade, ao nosso olho, bem mais protetivo. Então, geralmente você primeiro irrita os olhos, você quase não engasga ou tosse, ou irrita muito a cavidade nasal, mas o olho, coitado, sofre até. Demais. Não, Bárbara, a sua foi a melhor. Os dizeres de Bárbara eu vou levar para as próximas aulas, para poder usar como exemplo a morte lenta e dolorosa. Foi muito bom. Foi bom mesmo. Pessoal, lembra que nesse caso, o óxido que é básico, ele tem comportamento básico alcalino. Então, pensa, jogou na água, se torna uma base. Jogou no ácido, produz sal e água. Então, é tranquilo. O óxido básico, primeiro, ele é um óxido, e ele é produzido sempre por esse contato, na verdade, eu vou testá-lo em contato com o ácido, em contato com a água. Então, eu vou usar a água e o ácido para poder testar o óxido, para saber se ele vai ser ácido ou se ele vai ser básico. Bem tranquilo, tá? Pessoal, lembra de cal. Por favor, não esqueçam o tal do cal, porque cal, ele cai muito em prova, associado, pessoal, a calagem, caiação. Pessoal, o que é calagem? Calagem é aplicar cal ao solo. Caiação é aplicar solo aplicar cal em superfícies. Quando a pessoa coloca cal na água e pinta uma parede, ela pratica caiação. Tô com 1 de vida. Hã? Flávia? Ana Flávia? Boi. Ana Flávia? Alguém escutou o que ela disse? Eu não entendi direito, não.
Eu Não posso falou? jurar que ela falou, eu tô com 1 de vida. É um indivíduo, um de vida? Não entendi, não. Deve estar jogando durante a aula. Ah. Então, caiação, pessoal. Já perceberam que a prefeitura ela pinta tronco de árvore com trem branco? Vocês já notaram? Para que a prefeitura pinta tronco de árvore com aquela coisa branca? Pessoal, por que a prefeitura pinta tronco de árvore com aquele trem branco? Pra neutralizar mijo, sei lá. Quase. Pessoal, o cal aplicado na periferia de tronco de árvores, o cal, ali junto com a água, produz uma base. Essa base reage com gás carbônico atmosférico e se transforma em carbonato de cálcio, tá? Mas é importante lembrar que quando eu pratico caiação, que é pintar com cal, né, e água, claro, o tronco de uma árvore, é para impedir a propagação de algumas pragas associadas a insetos ou associadas a fungos. Porque pensa comigo, se uma árvore dessa, de grande porte, uma via pública, apodrece o tronco por ação de fungos, ou se ela for comida por cupins ou outros insetos, o tronco delas, ela vai cair na via pública e promove um grande transtorno público, né? Então, para evitar que o tronco ele seja infestado por algumas pragas, se pratica caiação nesse tronco. Então, vou usar cal no tronco com água para poder mudar o pH do meio e poder desidratar também. Por quê? O cal em contato, pessoal, com o tronco da árvore, ele ajuda a desidratar essa parte periférica. Então, desidrata, muda o pH, impede a propagação de fungos, bactérias e qualquer outro, um animal qualquer que possa promover a destruição do tronco, aí para poder evitar um problema em via pública, tá? Então é muito comum você encontrar árvore em via pública sendo pintada de branco, porque o pessoal fala assim, por que a prefeitura não coloca outra tinta, não pinta de outra cor? Não é a cor que interessa, e sim o que está sendo usado no processo de caiação, que é o cal, né? Que muda o pH do tronco, da periferia do tronco, ok? Pessoal, o óxido, ele vai ter uma classificação um pouco mais ampla. Eu vou passar por toda ela e mostrar as reações, para vocês não poderem esquecer, pelo amor de Deus, tá? Por enquanto, pessoal, vai ser só isso por hoje, porque eu tenho aula com outra turma agora. Obrigado pela atenção. Peço que, por favor, por obséquio, interajam comigo, pessoal, conversem, perguntem, falem da agricultura, vamos falar mal da prefeitura, sei lá, vamos falar da cebola nos olhos, vamos poder, né? Vamos. Então, professor, Oi. quando dá vida de dar limões, você faz o quê? Uma limonada, planta um limoeiro, não sei. Tem pessoas que aplicam nos olhos. Nossa senhora, a pessoa tem problema, tadinha. Ela Ô, usa professor, mas na minha opinião, a gente já voltava para as aulas na escola. Eu pego a máscara de misturar veneno, de misturar defensivo acrícola e coloco e não entra nada. Normal, né? Todo mundo de máscara. Misericórdia. Alice, saudades também, muita. Eu falo assim, pessoal, mas eu não vejo a hora de estar com vocês em sala de aula. Muito melhor o contato físico, ver o povo conversando, TTT, aquela dinâmica de sala de aula. Eu tenho muita saudade de tudo, da bagunça, da conversa, dos problemas, de tudo. Tudo eu sinto falta em sala de aula. É muito bem. Dos abraços, uma coisa que talvez a gente vai voltar para a escola e não vai acontecer de imediato, tá, Alice? É capaz de voltar para a escola daqui a um tempo e ainda ficar sem abraçar o nosso coleguinha. Infelizmente. De cantar as paródias é ótimo. Você, Alice e Bárbara, eu não vou esquecer nunca. Quando eu passo e ouço, eu vou cantar essa paródia com quem, gente, esse ano? No primeiro ano que eu vou cantar, no próximo capítulo. É incrível, porque vocês não me deixam esquecer essa paródia nunca, não tem como. Dos Plateumintos. Incrível. E eu fico feliz que vocês não esqueceram da paródia. Lembra, dos Plateumintos vocês vão lembrar. Que bom. É gratificante, muito bom mesmo. E é engraçado. Pessoal, é impossível. Mas a turma de vocês sempre foi uma turma muito boa. Né? Muito boa mesmo.
A do coração é melhor, né? A do coração maravilhoso. Eu acho que eu tenho um vídeo da gente cantando aquilo. Eu lembro que eu gravei, eu prometi alguma coisa para vocês na época. Eu não sei se eu cumpri. Aí eu não lembro, não. Mas eu sei que eu prometi para cantar. Já se eu cumprir, é outra história. Tem sistema respiratório também. Eu vou procurar os vídeos uma hora. Se eu conseguir achar os vídeos aqui no meu computador, no meu computador, o celular não vai estar, não. Eu vou ver se eu acho os vídeos de vocês cantando. Eu lembro que eu sempre prometi alguma coisa. Não sei se eu cumpria, mas eu prometia. E a gente cantava e eu filmava. Vamos ver se eu acho. Se eu achar, eu posso estar em algum lugar para vocês verem. Vai ser legalzinho. Pessoal, obrigado pela aula, tá, pessoal? E até a próxima aula. Tenha uma boa semana, bons estudos. Nó do coração. Nó do coração tem no sistema circulatório. Eu acho que tem. Eu vou procurar. Tem vídeo sim de vocês cantando. Tem. Tchau, Digão. Tchauzinho, amiguinho. Até a próxima aula.